Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. A resenha é do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Bom, eu não tenho esse livro físico, eu tenho ele aqui em EPUB, no meu leve, tá? Então, ó, aqui é a capinha dele, vou tentar mostrar. Sempre que eu tento mostrar as coisas aqui, acaba distorcendo, né, gente, a imagem. É um livro excelente. Eu acabei de ler esta semana. É um livro muito bom. É um livro que eu vou reler com certeza. Já fiz o meu fichamento dele, já fiz o meu resumo. Porque, assim, é um livro que mudou os meus conceitos a respeito de dinheiro, de gente rica, de investimentos, de poupança, do valor que o dinheiro tem na vida da gente. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. E o que é mais bacana, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de estudar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. E nesta leitura, né, ao longo da obra, eu fui notando várias similaridades, né, da ideia que o autor tem a respeito das coisas mesmo e da prosperidade, e o que essas duas ciências pregam a respeito do trabalho, da ação, das crenças, do poder do seu pensamento positivo, né? Então, assim, o pensamento positivo não é aquele negócio que você imagina coisas boas e coisas boas virão. Não, você tem que agir. A PNL fala muito disso, a TCC fala muito disso. E nesse livro ele deixa bem claro que a ação é o principal. Mas a gente sabe que por trás de toda ação vai ter um pensamento e um sentimento, né? De acordo com o modelo cognitivo. Então, ele vai convidar você a rever os seus pensamentos, a olhar bem em que você acredita, quem colocou crenças disfuncionais na sua cabeça e, é claro, como reprogramar todas essas crenças. Isso tudo parece PNL, não parece? É bem parecido. E uma coisa que ele fala que eu gostei bastante é que, assim, os seus rendimentos crescem proporcionalmente ao seu crescimento como pessoa. Então, é lógico que tem gente que já nasce rica, né? Tem gente que tem sorte e a pessoa nasce milionária. Não é o nosso caso, né? Não é o meu caso, pelo menos. Então, para quem nasce mais pobrinho, você tem que calibrar as suas crenças, você tem que agir e, é claro, trabalhar. Daí você vai ganhar bem. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai gastar no shopping? Não, você tem que saber poupar, você tem que saber dividir o seu dinheiro entre poupança, entre as coisas que você precisa realmente comprar para sobreviver, e também ele ensina você a ter umas contas, por exemplo, a conta da diversão para você se divertir, ou seja, ele vai ensinar você a administrar o seu dinheiro de maneira mais racional. Nesse processo de autoconhecimento, onde você percebe quais são os seus modelos de dinheiro e por que você gasta da maneira que você gasta, ou porque você ganha pouco, ou porque você ganha muito, quando você começa a ter noção disso, você percebe que você está no comando. Que não é questão de sorte, oportunidade, ou que jogaram uma olhada em você, ou que a economia está ruim para todo mundo. Você começa a perceber que o seu papel na sua vida é um pouco maior do que você imaginava. E isso dá um ânimo na gente. Então a gente pensa, gente, eu não sou um coitadinho na mão do destino, entendeu? Eu consigo fazer. A minha ação tem diferença, faz diferença. E ele deixa bem claro que o esforço pessoal, o foco, a atenção, o cuidado vão manter o seu dinheiro. Porque a gente ouve muito falar de gente que herda uma fortuna ou que ganha na loteria, né, ou que ganha um prêmio e o dinheiro acaba em questão de meses ou anos, ou poucos anos, né? E pessoas que ficam famosas, que ganharam um concurso tal, que ganharam um programa tal, daqui a pouco morreu, o dinheiro acabou, a pessoa está pobre. Por que isso acontece? Você vai perceber que tem muito a ver com as nossas crenças. Tudo tem a ver com crenças. Eu vivo falando aqui no canal que tudo tem a ver com crenças. A crença te domina. Se você colocar crenças boas na sua cabeça, você vai pra frente. Se você começar a colocar crenças disfuncionais na sua cabeça, você só tem a perder. Já expliquei isso aqui em alguns vídeos, tá? Vou voltar a falar desse assunto porque é um assunto de suma importância. Se todo mundo sentasse e fizesse um inventário das crenças, vamos ver, o que eu acredito a respeito do amor, tal coisa. O que eu acredito a respeito do dinheiro, tal coisa. Você vai ver que a gente acredita em muita bobagem. Muita coisa que entrou na nossa mente através do condicionamento social, da televisão, da nossa família, da religião, e a gente não questiona isso. Então, a partir do momento que você começa a questionar em que você acredita,
você muda, você tem a possibilidade de mudar, pegar o seu destino na mão e fazer o que você quiser. Os primeiros capítulos do livro vão falar sobre o seu modelo mental a respeito do dinheiro, né? Por que você gasta do jeito que você gasta, por que você ganha do jeito que você ganha, por que você sempre está na pindaíba ou não. Então isso vai depender do modelo que você tem de dinheiro. Então às vezes você tem crenças tolas, né? A gente tem umas crenças muito bobas que foram colocadas na nossa cabeça. Uma coisa besta assim, por exemplo, eu tenho um irmão, vamos supor, que é mais pobrinho do que eu. Toda vez que eu ganho alguma coisa, que eu compro alguma coisa, ou se minha casa é melhor que a dele, eu me sinto lá dentro um pouco constrangida porque eu sou mais bem sucedida que o meu irmão. Dá aquela pontinha de culpa, por exemplo. Só que esse tipo de coisa vai te minando, vai te sabotando. Você começa num processo de autossabotagem porque você não quer magoar o seu irmão, você não quer parecer uma pessoa metida, você não quer dar a impressão de que está se exibindo. Daí você começa a ficar tão pobrinho quanto ele para ele não se sentir triste e para você não se sentir culpado. Esse modelo de dinheiro é construído através de 3 fatores, que é a programação verbal, os exemplos que a gente viu e alguns episódios específicos. Então, por exemplo, a programação verbal. Se você ouvir a sua avó falar assim, menino, dinheiro não dá em árvore, guarda porque amanhã não tem, guarda o dinheiro para uma doença, se um dia você cair doente você tem uma reserva. Pensa bem, você guardar dinheiro para uma doença. A gente não guarda dinheiro às vezes para viajar, para comprar uma coisa legal, para doença você vai guardar dinheiro? Depois os exemplos, né? Por exemplo, quando eu era pequena, tinha uns parentes italianos meus lá, porque minha família é toda de italianos, né? Pai e mãe. E tinha um pessoal ali que tinha fugido da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial e essa família veio pro Brasil. Então eram meio que meus parentes ali. E eu lembro que a mulher, né, a nona, uma das nonas lá, colocava coca pra gente, ela colocava metade coca e metade água, pra Coca-Cola render mais pras crianças. Aí você fala, mas coitada da mulher, passou pela guerra, passou fome, não sei o que, né? Tudo bem, a gente entende isso. Mas para uma criança ali de 7, 8 anos ver a nona misturando água com coca, que exemplo que é esse? O que ela vai pensar? Não, a gente tem que fazer miséria com as coisas porque vai acabar logo. Vamos dar um jeito de fazer isso render mais porque a guerra vai chegar daqui a pouco e vai acabar com tudo. Olha que exemplo esquisito, não é estranho? A minha sorte é que a minha avó, né, a minha própria nona falava, ai que feio que ela fala, não sei o quê. Então como a minha avó era uma figura de autoridade, eu olhava aquela cena assim, não tá certo. Mas imagine quem copia isso, uma criança que estivesse ali, né, achando que aquela postura era certa, não é estranho? O terceiro fator são os eventos específicos. Então, por exemplo, sei lá, sua mãe tinha um negócio próprio, seu pai tinha um negócio próprio, e daí aconteceu uma coisa lá e perdeu o negócio. E você vendo aquilo lá, fala, meu Deus, é muito fácil perder tudo, né? Esse pessoal que passou pela guerra mesmo, que tinha casa, tinha comércio, tinha emprego, daqui a pouco veio a guerra, acabou com tudo, que tipo de crença essa pessoa vai ter? Crenças horríveis, né? Que é o quê? Eu sou um coitado no mundo, pode vir a guerra e acabar com tudo, pode vir o plano Collor e acabar com tudo, né? Coisas assim, você percebe? Então esses eventos marcam muito a gente. Daí você fala, mas isso aconteceu anos atrás, eu nem lembro mais dessas coisas. Não, o inconsciente da gente lembra de tudo. Não foi à toa que Freud foi tão estudado e continua sendo até hoje. Todas as coisas que acontecem conosco desde que a gente nasceu ficam guardadas no inconsciente, que é a nossa caixa preta. É o lugar onde fica tudo ali guardado e a gente nem percebe. Quantas coisas a gente faz influenciados pelas coisas que já aconteceram e a gente não se dá conta, ninguém se dá conta disso. Então, não subestime as coisas que aconteceram com você, não subestime o poder dessas coisas. É claro que nada disso é eterno. A partir do momento que você fala, chega disso, eu quero ter outras crenças, que é o que a PNL prega tanto, né? Quando você muda suas crenças, quando você percebe que aquelas crenças não são boas para você e você muda aquilo, você realmente começa uma vida nova. Você começa a ver as coisas de outra forma e você se torna uma nova pessoa, de fato. Esse livro traz uma parte especial que fala sobre o processo de vitimização, que é aquele negócio assim, é claro que a gente pensando racionalmente, ninguém gosta de ser pobre. Mas para algumas pessoas, ser pobre, passar dificuldade financeira, vai gerar benefícios secundários, daquele tipo assim, eu sou um pobre coitado, sempre tenho que pedir empréstimos para alguém da minha família. Se a pessoa me deu um empréstimo é porque ela gosta de mim. Então a pessoa faz meio que uma confusão na cabeça dela, que receber favores é a mesma coisa que receber afeto. Então é claro que ela sempre vai ser uma pobre coitada. Né? Que é mais ou menos o processo do hipocondríaco, a pessoa que ela passa mal, ela está sempre passando mal ali porque ela recebe uma atenção personalizada. Então
Então ele vai falar muito sobre isso. Inclusive eu quero até fazer um vídeo falando exclusivamente sobre esse processo de vitimização, tá? Porque muita gente faz isso aqui no nosso país, infelizmente é uma constante. Então a gente tem muito que discutir sobre isso e pensar, será que eu me coloco como coitado? Será que eu deixo o meu passado ficar me atrapalhando? Será que eu estou gostando desse papel inconscientemente? Então é um excelente questionamento que a gente poderia fazer. Será que você não se deixou influenciar por aquela história que os pobres são humildes, os pobres são modestos, que só os pobres herdarão o reino dos céus, que gente rica é metida, gente rica é cruel, né? Nenhum pobre é ruim, né? Só gente rica é cruel. Os pobres são todos santos. Que a pobreza é sinônimo de uma nobreza de caráter, que a pessoa que larga tudo que ela tem por uma causa religiosa ou por uma causa humanitária é mais digna do que eu e você. Será que você não se deixou influenciar um pouquinho por isso? Bom, e o autor vai disponibilizar 17 arquivos de riqueza. O que são isso? Ele vai pegar 17 crenças disfuncionais, crenças negativas que as pessoas costumam ter a respeito de dinheiro e vai desconstruir essas crenças. Então ele vai explicar cada crença dessa, ele vai propor novas interpretações, novas ideias, novas crenças mesmo, para você colocar no lugar, e vai dar exemplos de como isso funcionou para ele e para as pessoas que ele orienta. Um grande exemplo, assim, tem muitas crenças legais, tá? Mas eu vou citar aqui algumas que eu gostei mais. Eu gostei muito de uma que fala assim, as pessoas ricas controlam suas vidas, não deixam a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? A gente tem uma noção de que o destino quis assim, porque Deus sabe o que faz, vamos levando e não sei o quê. Cuidado com isso, porque se você não tiver um foco, não tiver um objetivo, e isso a gente vê no coaching, né? Se você não tiver um objetivo na tua vida, o que for acontecendo ali, você fica só reagindo. Você passa a ser uma pessoa reativa, você não é proativo. Então, tente decidir o que você quer e vá atrás, porque você vai conseguir. Agora, se você não tem um objetivo definido, você vai conseguir o quê? Vai conseguir o que a vida te trouxer mesmo. Outro arquivo que ele comentou aqui é que as pessoas ricas focalizam sempre em soluções. E as pessoas de mentalidade pobre, elas se deixam brecar, de fato, né, pelos obstáculos. Então, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, quero ter uma loja, vai. É muito difícil ter uma loja, porque eu vou ter que abrir firma, eu vou ter que abrir empresa, eu vou ter que juntar um capital, que difícil, não sei o quê. As pessoas ricas, elas têm a mente delas focada em o que eu posso fazer para solucionar todos esses obstáculos, todas essas barreiras, né? Como é que eu vou superar esses empecilhos? E não fica, coitado de mim, não sei o quê, certo? Então, tire a lamentação da sua vida, não fique se vitimizando, por favor. Tem também esse negócio do preconceito contra as pessoas ricas, essa história, essa generalização ridícula e rasa de que todos os ricos são pessoas ruins, que são pessoas soberbas, pessoas cruéis. Gente, para com isso. Eu conheci muita gente rica, porque eu já dei aula em colégios particulares de crianças ricas. A minha mãe teve comércio a vida toda e era um comércio focado para pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. Então eu conheci muita gente rica, super gente boa. Eu acho que gente boa tem em todas as classes sociais, assim como pessoas horríveis a gente vai encontrar em todas as classes sociais, tá? Então não tem nada a ver com caráter, não é porque a pessoa é rica que ela é uma pessoa escrota, não tem nada a ver isso. Isso é generalização e não é justo fazer isso. Não é justo você, por exemplo, falar que todo mundo que mora na favela é bandido, é justo? A gente não tá sendo muito discutido isso daí hoje em dia? É justo então eu falar que todo mundo que mora num condomínio de alto luxo é gente safada, gente que roubou, gente que explora os outros? Também não, né? Então acho que a gente tem que olhar mais as ações das pessoas, tentar conhecer melhor quem são essas pessoas antes de julgar. Você gostaria de ser julgado pelo bairro que você mora? Você gostaria de ser julgado pelas suas roupas? Não, né? Então por que julgar os outros? E ele comenta uma coisa muito legal, que é assim, a gente nunca consegue ser ou ter o que a gente despreza, o que a gente critica. Isso já tem a ver com lei da atração, mas tem a ver com cognição também, tá? Tem a ver com ciência, não só com o misticismo da lei da atração, tá? É assim, se eu falo mal dos ricos o tempo todo, que a pessoa que mora no condomínio é uma metida, que a pessoa que tem um carrão me despreze, não sei o quê, eu vou criar um bloqueio contra aquilo. Porque eu vou pensar o quê? Raciocina comigo. Fulano tem um carrão e é metido. Se eu tiver um carrão também, eu vou ser tão ruim quanto ele. Logo, não terei nada.
Você percebe? Então você percebe que esse tipo de preconceito vai apenas barrar a sua prosperidade, porque as pessoas estão lá morando e não estão nem lembrando que você existe. Talvez essas pessoas nem saibam que você existe. E você tá lá se ressentindo porque o fulano tem um carrão, porque o outro tem não sei quantos apartamentos, porque o outro recebeu uma herança. Então para de se comparar com os outros e de ter inveja de quem tem mais do que você e foque na sua vida, trabalhe para ter tanto quanto os outros. É claro que tem gente que tem a sorte de receber herança, de nascer rico e não sei o quê, mas não é isso que a gente está discutindo no livro. Em vez de você ficar se lamentando porque você não nasceu com o seu bumbumzinho virado para a lua, trabalhe para construir alguma coisa de sólida sua com o seu esforço, né? Com os seus recursos. É claro que de maneira lícita, sem lesar ninguém, né? Sem roubar nada de ninguém, isso é evidente, a gente não precisa nem falar. Um outro capítulo que eu adorei é que ele dá ideias práticas de como você administrar o seu dinheiro, mesmo que seja pouco. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou pensar em investimento, pra quê? O que eu ganho não dá pra nada, eu não tenho dinheiro guardado, pra que eu vou me preocupar com isso? Olha, se você não consegue administrar o pouquinho que você tem, imagine se você tiver muito. Então ele diz que você administrar, mesmo que seja pouco, mesmo que você tenha rendimentos modestos, vai te ajudar a administrar muito quando você começar a ganhar muito dinheiro. E eu acredito nisso, eu concordo, porque é coerente, não é? Se você não consegue administrar pouco, imagine muito, você vai se embananar muito mais. Então, o autor ele fala muito sobre a prática da administração de dinheiro. Como você pode praticar administrar os seus bens. E daí ele vai dar várias sugestões, tá? Ele vai falar sobre poupança, investimentos, sobre como você guardar. Por exemplo, uma coisa que eu já estou fazendo, que eu não fazia, é guardar tudo que eu ganho, eu guardo 10%, tá? Todos os meus rendimentos. Eu dou uma aula aqui, guardei. Faço um atendimento online, guardei. Eu tiro 10% de tudo, mesmo que seja assim, tipo, sei lá, ganhei R$70, tira 7, né? Mas é tão pouquinho, não interessa. Tira aquilo lá e esse dinheiro não é para você comprar alguma coisa, não é para uma doença, de jeito nenhum. É para a conta da liberdade financeira. O que é essa conta? Ele explica que é uma conta onde você não vai gastar esse dinheiro nunca mais e esse dinheiro vai ficar rendendo para te dar um salário daqui a alguns anos. Mas aí você fala, só daqui a alguns anos? Fazer o quê? Você nasceu milionário? Não, né? Eu também não. Então a gente tem que ter algum plano. Não adianta ficar, eu queria tanto ter nascido, sei lá, uma das filhas do Silvio Santos, né? Ia ser tão legal. Não rolou, né, gente? Não rolou. Então eu vou tentar fazer um plano B aí para garantir pelo menos uma dignidade na velhice. E outra coisa que ele falou também é de fazer uma conta da diversão, que é o quê? Você pegar 10%, outros 10% do seu dinheiro que você ganha e guardar para você gastar mesmo com diversão, para você ir ao cinema, para você ir ao McDonald's, para você, sei lá, ir no parquinho, onde você quiser, para você ir para uma balada, que é dinheiro para torrar mesmo. Esses 10% para você gastar com coisas que você não gastaria por dó, assim, de falar, não vou comprar isso, né? Onde já se viu R$30 um Big Mac, sabe essas coisas? É para você gastar sem dó. Por quê? Porque se você só poupar, você vai se sentir ressentido. Você vai falar, gente, eu trabalho tanto e não tenho prazer na vida. Então você tem que ter pelo menos um dinheirinho ali pra você ter o seu lazer, ter o seu prazer e, porque, você é gente, né? Nós precisamos de um pouquinho de diversão, né, na vida. É tanto trabalho, é tanto esforço, é tanto estudo. Se divertir um pouquinho com o dinheiro que você ganhou honestamente com o seu trabalho, não tem problema nenhum. O que não pode é você gastar descontroladamente tudo que você ganha em um monte de bobagens, você piscou, acabou o salário, né? Daí não dá. Então acho que esse plano de como administrar os seus bens, o seu dinheiro, é muito válido. Eu gostei muito, pra mim está me ajudando pra caramba. Bom, eu adorei o livro. Foi a minha primeira leitura, com certeza não será a única. Já li, fiz um resuminho, que eu adoro fazer resumos, adoro fazer fichamento das coisas. E continuo querendo ler de novo, continuo querendo saber mais sobre o assunto, praticar mais. E eu tô empolgada, viu? Gostei bastante da leitura, foi um livro que realmente mexeu comigo. E você já leu esse livro? Você praticou algum conselho que o autor deu? Sim, se você já fez isso, comenta aqui pra mim, deixa a sua impressão, deu certo pra você, não deu? Eu tô muito curiosa pra saber. Essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e a gente se vê em breve. Um super beijo. Tchau!